brasileira. Vamos começar. O advogado Mark Langley, que representa a Meta em caso envolvendo direitos autorais sobre inteligência artificial generativa, afirmou que não vai mais representar a empresa devido à masculinidade tóxica e loucura neonazista, entre aspas, de Mark Zuckerberg. O jurista afirmou que, embora apoie a posição da Meta sobre o caso, não pode, de boa consciência, continuar na defesa da empresa. A decisão também acontece em meio ao anúncio de mudanças na política de moderação de conteúdo nos Estados Unidos, que encerrou o programa de checagem de fatos por lá. Quero começar essa rodada com a Mônica Rosenberg, o advogado deixando a defesa, a representação da Meta, do Mark Zuckerberg, com acusações, inclusive, de masculinidade tóxica e até chamando de neonazista, Mônica Rosenberg. Pois é, boa tarde, Como, boa tarde você que nos acompanha aí na Jovem Pan. Já começamos com este assunto bastante quente, porque é muito importante separar o que foi a fala do Mark Zuckerberg e reações eventuais à fala do Mark Zuckerberg e o que são as mudanças que a Meta vai implementar. E na hora que esse advogado tem essa reação de deixar a defesa, sendo que ele diz que concorda com a posição da Meta nesse caso que ele especificamente estaria defendendo, vai deixar a defesa por causa de um vídeo, de um posicionamento que o Zuck fez, é um pouco exagerado. E mais, ele não saiu do Facebook. O perfil dele no Facebook continua funcionando, porque, de acordo com ele, é importante para os negócios dele. Então, ele, de um lado, tem essa atitude com palavras bastante pesadas. Chamar de neonazista, gente, é uma coisa muito séria. O que é ser neonazista? Pode até discordar da posição do Zuckerberg, da posição tomada pela Meta, mas chegar a esse ponto e a ponto de deixar a defesa, me parece bastante teatral a atitude do colega. João Belucci, você que também é advogado, assim como a Mônica, quando um advogado deixa o caso aqui no Brasil, pelo menos, tem que sair eticamente, sem nenhum tipo de crítica e mais do que isso, preservando o sigilo profissional com o cliente, ainda que seja ex-cliente. Aquelas informações, aquelas conversas, aquelas impressões a respeito do cliente, do problema do cliente devem ficar ali naquela relação encerrada e não nas páginas de jornais. É claro que ele é um advogado nos Estados Unidos, o regramento lá deve ser outro, não sei ao certo se isso lá é permitido, mas não pega bem, né? Sair atirando dessa maneira. João Belucci. Boa tarde, Kobayashi, todos os colegas, toda a audiência. Realmente não pega bem e você vê que ele, como bom advogado, tecnicamente, não nessa balela que ele falou, ele atuava num caso de inteligência artificial, questão de direitos autorais. E ele falou, nesse caso eu ainda acho que ele tem razão, mas eu vou sair do caso, né? Então, mais uma bravata, até os termos que ele usa, né? Masculinidade tóxica, que é algo que não existe, né? Existe masculinidade, hoje tudo se fala, é tóxico, uma crítica vira coisa tóxica, né? Eu vou discordar, Vai lá, então. Vou discordar. Existe masculinidade tóxica, existem formas de exercer a masculinidade. Inclusive, o que o Zuckerberg fez não é masculinidade tóxica, porque ele falou que está faltando energia negativa nas empresas. O que é a masculinidade tóxica? Masculinidade tóxica é aquela que provoca qualquer tipo de violência física, moral, emocional em cima das mulheres. Mas isso é crime, não é? Masculinidade faz parte. Masculinidade tóxica faz parte. Não, eu acho que são condutas criminosas que nada tem a ver com a masculinidade. Tudo tem a ver, vem disso. Mas voltamos para o Meta, vai. Quis fazer a ressalva da sua... na minha visão, masculinidade é uma coisa e condutas criminosas seriam outras que são separadas da masculinidade. De todo modo, também na questão do neonazista, essa balela, hoje a gente tem um campo político que defende censura, prisão de pessoas desarmadas por tentativa de um tal golpe de Estado, todas condutas que são muito similares ao neonazismo, ou nazismo, como queiram, e eles acusam o outro lado de ser. Então, assim, acho que foi um discurso político, né? Ele deve ter ganhado bastante seguidores, né? Deve ter feito coluna no New York Times, provavelmente vai ter a dele, dessa balela, né? Que hoje você acusa todo mundo da sua própria conduta lamentável e golaço para o Mark Zuckerberg para não ter um advogado desse no seu time. E quer falar, Mônica? Não. Não? É isso? Então vai lá, Ricardo Rose.
Kobayashi, boa tarde a todos os colegas aqui da mesa, boa tarde a todos vocês, audiência da Jovem Pan. Olha, mais um advogado com crise de mimimi, advogado de esquerda com crise de mimimi nos Estados Unidos. Porque ele mesmo acha que o Mark Zuckerberg e a Meta têm razão na questão jurídica da qual ele foi contratado para tratar, mas coincidentemente, depois da fala do Mark Zuckerberg, se alinhando a um pensamento mais à direita, mais ao centro, porque, enfim, ele mesmo disse que lá no passado o governo Biden pedia para a Meta tirar conteúdos. Olha só o que nós estamos falando. Pedir para uma empresa privada tirar conteúdos do ar. Então o Mark Zuckerberg se posicionou mais centro-direita, alinhando um pensamento logo depois da vitória do Trump, agora já na beirada da posse, que é na segunda-feira. Aí o advogado não quer mais advogar, tadinho, porque tem um machismo, sei lá o que é a palavra, tóxico ou qualquer coisa parecida com isso. Gente, é realmente só mais uma crise de mimimi de um advogado de esquerda norte-americano. E a sua opinião, Leandro Ferreira? Boa tarde. Estava rindo aí, é um riso de concordância? Que riso é? Explique para nós, Leandro. Olha só, Koba, meu sorriso não é uma risada, é um sorriso. Mas perdoe a confusão muito mais pelo conceitual. prazer de estar aqui com os meus colegas Bellucci, Mônica e Ricardo Rose pela primeira vez no ano. Olha, então não é a primeira vez com você da audiência da Jovem Pan esse ano, mas é com a turma aqui. Felizmente, nesse sextou, eu estou achando que desde esse primeiro assunto nós só vamos resolver depois do programa acabar lá embaixo no cafezinho. Mas eu queria citar aqui um pouco da história do professor Mark Langley, né, que é o advogado que deixou a defesa aí da Meta para alguns assuntos, né? Porque não é um advogadozinho de esquerda mimimi. É o professor que tem artigos publicados em 24 das 25 maiores revistas de direito dos Estados Unidos, revistas acadêmicas. Tem 10 artigos entre os 100 mais citados na American Review of Law. Então, não é exatamente um advogado qualquer, né? Mas o que eu vejo é que provavelmente ele deve ter entrado em um conflito entre aquilo que ele sustenta como defesa da empresa nos casos em que ele atua e o que deve vir como posição da empresa daqui para frente. Acho que ele se antecipou, né? Possivelmente o próprio Mark Zuckerberg teria tomado a decisão de rever, né, que tipo de prestador de serviço ele teria na defesa dos seus casos, por exemplo, ou para fazer um acordo nos casos, ou para ir para um enfrentamento mais duro e contrário à posição que vinha sendo sustentada até então. Então, acho que o professor acabou tomando a iniciativa, né? Eu deixo para os meus colegas advogados dizer se isso profissionalmente está correto ou não, mas acho que a gente tem que louvar que alguém mantenha firme as suas convicções, sendo tão bem avaliado tanto na sua prática privada quanto como professor em Stanford. Não é qualquer universidade também, é Stanford. Mas do Facebook ele não saiu. Então, assim, é um protesto pela metade. Na declaração dele de desligamento da Meta, ele fala que ele demitiu a Meta como cliente, né? Ele diz que ele não vai sair do Facebook justamente porque amigos e familiares estão lá e ele considera que é um espaço que ele precisa para manter esses contatos no dia a dia que nós temos de redes sociais. Então, ele diz que não vai mais ter a atuação econômica junto aos anúncios e não vai ter mais a defesa da empresa, mas vai manter lá o seu perfil, né, como acho que muitos de nós mantêm justamente para manter contato com pessoas que fisicamente, infelizmente, não temos oportunidade de encontrar. Agora, você vê, Leandro, que gente com mimimi tem no mundo todo, inclusive em Stanford, né? E incoerente, porque ele acha que ele tem uma masculinidade tóxica, mas na rede social, que é importante para os negócios dele, ele se mantém lá dentro. Bem incoerente. Agora, João Bellucci, quero saber o seguinte, como está neste momento, a essa hora, que horas são lá nos Estados Unidos, hein? Como está o coração de Mark Zuckerberg, sabendo que este brilhante advogado, que tem 10 dos mais lidos artigos nos Estados Unidos, entre os 100 mais lidos, que tem publicações em tantas revistas acadêmicas, ele deve estar num chororô tremendo, né? Lamentando, enrolado debaixo do seu cobertor, triste com a saída dessa pessoa demais de Stanford que está deixando essa defesa. Não, né? Sem dúvida, Kobayashi. Como o Leandro colocou, ele é um acadêmico, né, de grande lastro, não por uma gigantesca coincidência, é do chamado campo progressista, nesse viés acadêmico. Mas eu acho que o Leandro matou a charada no sentido de que a tendência poderia ser que ele já iria sair
Aí Ou ele ser se saído, antecipa, ou ou ser saído, ele se antecipa, faz um discurso como se ele tivesse saído, que é normal, né? Às vezes o time está perdendo, a pessoa está perdendo, mas busca uma justificativa moral. Mas assim, o Mark Zuckerberg tem bastante dinheiro, né, para contratar outros advogados tão ou melhores que esse. Agora, o ponto que o Rose tocou também faz bastante sentido. O que está em discussão é esse negócio da Meta. A Meta confessou publicamente, por meio do Mark Zuckerberg, a prática de censura a pedido do governo americano e de pessoas de altos postos no governo americano. Esse é o grande problema. É isso que precisa ser investigado e aprofundado. Inclusive a questão do laptop, a famosa questão do laptop do filho do Joe Biden, que foi derrubado das redes sociais sob a alegação de ser notícia falsa, e não era. E o Zuckerberg confirmou que foi a pedido do FBI que ele fez isso durante a eleição, aquela que o Trump perdeu para o Joe Biden, Kobayashi. Tem uma coisa aí, né? Pois não. Que o Bellucci e o Leandro levantaram. Se ele está perdendo o processo lá dos direitos autorais e ele ia ser demitido enquanto advogado porque não estava atendendo a expectativa do seu cliente, e aí ele se antecipa, demite o cliente e vem com esse discurso de que é uma questão ideológica, isso é muito mais grave até, porque o americano é um profissional e é um consumidor muito engajado nos seus posicionamentos políticos. Eles, quando boicotam uma empresa porque ela não está cuidando bem dos seus cachorrinhos, eles são muito sérios nesse tipo de coisa. Então, é uma manifestação de um consumidor dizendo me afasto deste prestador de serviço porque não concordo com as ideias, é algo que tem a ver com o sistema deles. Se isso é uma forma de disfarçar a demissão que ele ia sofrer por não estar atendendo a expectativa do cliente, é pior ainda. Muito bem, vamos acompanhar. Isso terá desdobramento certamente.